Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Carla Bonfim e juntos nós estamos fazendo a leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica no prazo de 1 ano. Gente, ontem eu fiz o vídeo anterior, vocês me desculpem, eu estava muito cansada, mas eu fiz, tá lá, né? Vamos continuar hoje. Hoje é o nosso 24º dia. Nós estamos em Gênesis, capítulo 34 e 35. Peguem sua Bíblia, abram lá em Gênesis 34 e 35. A minha Bíblia até saiu da marcação ontem. Tô cansada, né? Mas faz parte. Vamos lá. 34, 35. Dina, raptada por Siquém. Dina, filha de Lia, tinha dado a Jacó. Saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Emor: dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha, mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que tinha se passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpada de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emor disse-lhe então: meus filhos, Siquém está enamorado por vossa filha. Dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco. Dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Poderei estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém, pai disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: achei eu graça aos vossos olhos, e vos darei o que pedirdes. Seja qual for o preço da compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isso eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina, e lhes disseram: dar nossa irmã um incircunciso? Disseram eles: é uma coisa que não podemos fazer, porque isso seria desonroso para nós. Só concordaremos com o vosso desejo com a condição de que vos torneis como nós, e que todos os vossos varões sejam circuncidados. Então vós teremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas, se não nos quiserdes ouvir e não vos deixar circuncidar, tornaremos nossa filha e tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram aos seus concidadãos: estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto que à direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo que fazemos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados, como são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso? Aceitemos, pois, suas condições, a fim de que se estabeleça entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém.
seu filho e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um sua espada e penetraram na cidade, de que nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada também Emor e Siquém. Seu filho, e tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade, como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odiosos aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos fariseus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura devíamos deixar de tratar nossa irmã como uma prostituta? Volta de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Vamos sobre a Betel e fica ali. E levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou em ti, quando fugias de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição e que esteve comigo durante toda a minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua inteligência, Luza, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um altar e deu a esse lugar o nome dele Betel, porque foi ali que Deus aparecera quando fugia de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada aos pés de Betel, debaixo de um carvalho, o qual se chamou Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão, a Isaque, darei a ti e a tua posteridade. Depois Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. E deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. Nascimento de Benjamim e morte de Raquel. E partiram de Betel, quando estavam a pouca distância de Éfrata. Raquel deu à luz e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda terás este filho. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho de Benoni, e seu pai, porém, chamou-o de Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre o seu túmulo, e a estela do túmulo de Raquel que existe ainda hoje. Israel partiu
e plantou sua tenda além do mar, além de Migdal-Eder. Morte de Isaque. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12, filhos de Lia: Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Filhos de Raquel: José, Benjamim. Filhos de Bala, escravo de Raquel: Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escravo de Lia: Gade e Aser. Tais são os filhos nascidos de Jacó em Padã Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Cariate Arbe, hoje Hebron, onde tinha habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos. E morreu. A morte reuniu-os aos seus velhos saciados de dia. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. Agora nós vamos para o Salmo 23. Olha lá. Aqui. Vamos achar o Salmo. Salmo 23. Aqui. Deus, pastor dos homens. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me fez repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva. Por amor, pelo amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para minha mesa, à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, agora nós vamos para Mateus. Socorro. Vou achar aqui. Mateus. Eu não sei onde eu coloquei meus marcadores, mas sumiram todos aqui. Depois eles aparecem. Vou deixar o salmo marcado. E vamos para Mateus. Mateus, VCO. Capítulo 13. Capítulo 13. Do 24 ao 43. É isso mesmo? 13. Do 24 ao 43, achei. Vai ser a parábola do joio e até o 43. Então vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus pôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que o homem repousava, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai da família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem? Pois o joio, disse-lhes ele, foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos?
Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo, deixar crescer junto, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Os grãos de mostarda. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é como comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Fermento. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, o que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa de seus discípulos. Agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: O que semeia a boca, semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos, todos os que fazem mal. Os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a gente pega, então, nosso catecismo na página no item 198, 202. Vamos lá? Creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Creio em Deus. Creio em Deus, esta primeira afirmação da profissão de fé é também mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus, e se também fala do homem do mundo, o faz pela relação que ele tem com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro a profissão de crer em Deus. Creio em um só Deus. Com essas palavras começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem na raiz a revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental, pois é o único, só existe um Deus.
A fé cristã professa que há um só Deus, por natureza, por substância, por essência. A Israel, ele eleito, Deus revelou-se como único. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarra do Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a voltarem a Ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Deus mesmo confirma que Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico de fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é o Senhor e da vida, não introduz nenhuma divisão no reino único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso, imutável, incompreensível, todo reino e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma só essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Trindade perfeita, né, gente? Então ficamos aqui com mais um dia de reflexão e vamos dando sequência, né? Estamos ainda na terça-feira. Desejo aqui uma boa semana a todos, um ótimo dia hoje. Aqui em Cruzeiro está um pouquinho nublado, mas faz parte, né? Então, que Deus abençoe cada um de nós em suas missões. Paz e bem.